A gente já viu a teoria, a gente já viu todo o arcabouço criado em Campinas, e nós, em Vinhedo, e Valinhos, e nossa região. E eu vou falar um pouquinho aqui, professor, rapidamente, sobre a minha experiência toda é no berço de inovação, e é da onde eu sei mais falar, porque nos últimos praticamente 30 anos eu visitei o Vale do Silício ao menos 1 ou 2 vezes por mês, durante os 30 anos, na minha vida profissional, e nos últimos 20 anos eu fiquei bastante estudando o Vale do Silício, o que acontecia naquela região que era tão dinâmica, né? Mas ali é uma região rica, né? Uma região de pessoas ricas, tem fundo de investimentos, mas isso tem ao redor dos Estados Unidos todo, né? Não é só numa região onde a gente possui essa infraestrutura. E claro, né? Tudo se deu no Vale do Silício, para a gente saber um pouquinho da história, só compartilhar a história. Tudo se deu há mais ou menos depois da Segunda Guerra, mais ou menos em 1950, quando a fábrica de transistores, né, que ficava lá na outra costa, na costa leste, perto de Nova York, da Bell Labs, e um dissidente da fábrica, discutindo lá que queria fabricar os componentes com outra formação, com silício, resolve sair e ir lá para a costa oeste dos Estados Unidos, nessa região que a gente conhece como Vale do Silício, e aquela região teve um boom, né? Quais são as características que a gente observa naquela região que são diferentes da nossa região? Eu diria nenhum. Claro que essa hélice entre 3 aspectos muito importantes que fomentam a inovação. A gente tem que ter empreendedores. Hoje, mais do que nunca, o Brasil está pronto, cheio de empreendedores. A gente tem que ter instalado de grandes universidades. Campinas é uma prova de grandes universidades. E a gente tem que ter um setor público incentivando. Isso é muito interessante. Por que é interessante? Porque o Vale do Silício, existem pelo menos 20 ou 30 cidades que lideram essa inovação, e existem outras 60 cidades, 80 cidades ao redor daquele Vale do Silício que não tem inovação, ou não tem indústria de inovação como carro-chefe. Qual foi a diferenciação dessas cidades que hoje carregam inovação? São cidades super ricas, poderosas, empregos com classe, com um nível de cidadania altíssimo, comparado a uma cidade vizinha que não fez o seu trabalho. Foi o poder público. Foi o incentivo das prefeituras em atrair e criar uma infraestrutura, mais ou menos como o último slide que o professor Milton colocou para nós aqui, que seria o que precisa realmente para inovar. Inovar não é fazer nada novo, hein? Vamos lembrar que inovar é só renovar, é só fazer uma coisa de um jeito diferente. Então a gente não precisa ficar também aqui buscando que a gente vai ter que criar chip, placa de computadores do zero aqui, não. A gente tem um monte de serviço que a gente viu dentro da apresentação hoje que significa inovação. Então eu queria começar agora no sentido prático, desafiando. Vamos começar pelas mulheres hoje aqui. E, em primeiro lugar, bom, tá legal, você está me dizendo que lá o setor público foi o grande incentivador, a razão por que a costa oeste se desenvolveu a inovação e não foi a costa leste, e aquelas cidades dentro do Vale do Silício que se sobressaíram, por que elas sobressaíram? Foi o poder público, mas é claro que o poder público ele é todo delimitado. Eu queria perguntar para a Mabel, com a experiência dela, existem mecanismos para que o setor público na nossa região tenha esse mesmo protagonismo? Obrigada pela pergunta. Primeiramente, eu queria agradecer aqui pelo convite do Inovi para estar aqui em Vinhedo. Cumprimentar meus companheiros aqui de painel, o professor Frateschi, que fez essa excelente palestra, trazendo a realidade de Campinas. Bom, primeiro eu queria colocar aqui que o meu papel aqui é de consultora jurídica. Eu sou advogada, né? Trabalho nessa linha da inovação já há alguns anos. Consegui atuar em alguns municípios que fizeram esse trabalho, que Campinas fez muito bem. E, de fato, o que a gente tem é um contexto positivo para a autoridade pública tomar decisões estratégicas que vão levar a inovação a permear toda a atividade de uma cidade. Então, no início, a gente tem um histórico, que pode parecer um pouco chato eu falar, mas de fato é importante. A gente tem um histórico de uma quebra de paradigma da adoção
da inovação como elemento fundamental do desenvolvimento nacional em 2004. O Brasil fez uma lei, que é a Lei de Inovação, que foi revista agora em 2016 para ajustar, mas tudo começou em 2004 e já naquele momento foi falado num sistema integrado de inovação com a aplicação da Tríplice Hélice, e hoje 5, 6, 7, como o professor Frateschi colocou. Mas desde o início, a Tríplice envolvia o poder público, as universidades, na questão do conhecimento e as empresas. E o Brasil foi caminhando desde 2004, em alguns momentos lentamente, em outros mais avançados, mas nos últimos 8 anos a gente pode dizer que os passos foram mais acelerados. Tem os incentivos fiscais, tem a lei de inovação e, recentemente, há 1 ano somente, o marco legal das startups, que compõe todo o grande elemento, as ferramentas que o poder público pode utilizar para atuar com segurança jurídica. Porque eu acho que quem atua aqui na área pública sabe muito bem as dores do que é uma lei de responsabilidade fiscal, de Ministério Público, da própria sociedade. Então, muitas vezes a gestão ela se sente em dúvida do que ela pode fazer. E hoje a gente tem essa clareza. A Emenda Constitucional 85 de 2015, que é muito recente, estabeleceu claramente que União, Estado e municípios podem legislar para o seu sistema de inovação, incentivando, dentro das suas competências legislativas, a inovação. E aí veio o grande boom das leis de inovação. Como eu falei já com o Newton, todos devem saber, o Brasil possui mais de 5 mil municípios, 5.500 e alguma coisa. A gente, no último mapeamento, a gente tem 50 municípios aproximadamente com lei de inovação, pelo último levantamento de um sistema que apoia essa competência de ver como os municípios estão avançando. Então, o desafio é fazer com que essa estrutura aconteça, mas ela é uma estrutura que vai nascer e vai ser estabelecido. A dinâmica de utilização, ela depende dos agentes. O fato de existir uma lei é fundamental para a segurança jurídica do município, mas a atividade dinâmica de integração da sociedade, das universidades, das decisões estratégicas a serem tomadas, do plano de inovação que vai ser feito, ela vai de um dinamismo e de conhecer as competências da região. A gente precisa entender que nós estamos numa transformação digital, como a Ari disse muito bem, e essa transformação digital vai trazer novos empregos, novas possibilidades, os que já existiam vão acabar. Precisamos gerar capacitação para a nossa juventude que mora no local para trabalhar, às vezes para trabalhar até fora do Brasil. Hoje a gente tem visto que o Brasil virou um celeiro de desenvolvedores contratados de forma internacional, e esse desenvolvedor pode estar morando aqui em Campinas, em Vinhedo, ou em Valinhos, ou em Campinas, e ele pode ser capacitado aqui. A falta de mão de obra é enorme. Então, essas oportunidades que o município pode apoiar através das parcerias, das alianças estratégicas com as universidades, trazem o quê? A possibilidade do cidadão que reside em Vinhedo ter uma oportunidade de entrar no mundo da inovação, sendo apoiado, estimulado e desenvolvido localmente para atuar globalmente. Excelente. Bom, vou fazer uma brincadeira com os 2 secretários aqui, né? Não tem muleta, então. Arcabouço jurídico legal existe. Hoje o arcabouço é completo. O município, né, o Newton trouxe muito bem, ele tem um arcabouço completo. O último arcabouço, talvez que faltasse, era a contratação que veio, tanto como o que está no marco legal das startups, que é a contratação de soluções inovadoras, as encomendas tecnológicas, os convênios, a definição de polos tecnológicos, de parques tecnológicos. Nós temos um exemplo de Santa Rita do Sapucaí, que é o conhecido Vale da Eletrônica, que é uma cidade que hoje respira inovação. Tem um evento da semana que aconteceu há pouco tempo,
da semana, o hackathon da cidade, e até uma incubadora municipal com investimentos do fundo municipal é possível ser feito. Então, arcabouço legal está completo. Excelente. Então, vamos para o secretário. Queria dar parabéns para o prefeito. Torresino já é bastante conhecido na cidade, eu não o conhecia pessoalmente, mas eu fico muito feliz de ver Rafael Torresino, 2 jovens, né, cuidando da inovação, tão jovens já envolvidos no setor público e liderando isso aqui. Eu fico muito feliz. Então, eu queria fazer assim, ser provocativo para os dois. Vamos começar aqui por Valinhos, né, que a gente está recepcionando aqui. Valinhos como secretário, fazendo a gentileza de estar conosco aqui no Viva, e perguntar: bom, existe o arcabouço, vocês dois são super jovens, estão liderando a inovação, então conta para a gente na prática o que já está sendo feito, por Valinhos, o que vocês na prática estão fazendo para que nossa região, principalmente minha do Valinhos, se una a Campinas e a gente vai transformando, aculturando para criar um grande ecossistema de inovação na região. Bom, primeiramente eu queria agradecer aqui a todas as autoridades, a figura do prefeito, Dr. Dario, agradeço o convite aqui, e todos os meus colegas aqui de painel, né, e todos os convidados, né. Então, como a doutora disse aqui muito bem, toda essa parte jurídica foi feita de forma macro, né. Agora, se pensando numa cidade do Porte de Valinhos, por exemplo, o que a gente está fazendo lá é justamente preparar a cidade para que tenha uma base estruturada e isso possa, num segundo momento, você entrar com uma lei de inovação, você criar as ferramentas necessárias para que você consiga criar todo o ambiente ao qual uma startup pode vir, uma aceleração de outras empresas, né? Isso começa com, por exemplo, dentro da gestão aqui da prefeita, todo o maquinário da prefeitura foi trocado, a gente fez uma alocação de equipamentos, que eram, na média, era um Pentium 2, imagina, na média. Então isso sem ter... Começar dentro de casa, né? Vamos uma casa para dentro. Então, a gente está fazendo esse trabalho também, fizemos uma compra de servidores da HP, que vai ser exemplo aí para o Brasil e para fora, uma proteção cibernética que a gente criou e outras questões. Então, a gente está trabalhando nisso e também estamos aí fazendo, por exemplo, a contratação do cartão cidadão, que é muito importante. Também tem toda uma parte de sem papel que está sendo desenvolvida para a gente acabar com o papel na prefeitura, né? Porque realmente, se você não monta essa estrutura básica, você não consegue ir para frente. Então, a ideia é esse ano a gente finalizar isso e entrar um ano com uma lei aí de inovação, criando um fundo, um conselho, né? E justamente está no momento, Valinhos também está no momento da votação de um plano diretor novo na cidade. Isso a gente está pensando e foi feito para que a gente consiga um zoneamento interessante para as empresas de tecnologia, né? Inclusive aí com uma nova lei de incentivos fiscais beneficiando empresas que tragam tecnologia, né? Então a gente está fazendo esse trabalho de colocar a casa em ordem, né? Trabalho bem difícil, de chão de fábrica, vamos dizer assim, né? E o segundo momento é fazer isso, porque eu acho que o Estado tem que, vamos dizer assim, facilitar a vida das empresas e não ser um empecilho, né? Muitas das vezes você vê uma burocracia, uma situação que quem está na vida privada pensa, mas por quê, né? Então, eu tive um chefe que falou isso uma vez para mim, falou: se tiver 3 porquê numa coisa, já está errado. Então, um pergunta por quê, porque está errado. Então, a gente está trabalhando isso e, no primeiro momento, é isso que a gente está fazendo lá, para fazer esse trabalho aqui. Muito bom, parabéns, Rafael. Liderança aí, e nunca é tarde, né? Tem que começar, né? Principalmente para a inovação. Então, vamos ouvir um pouco aqui do Dr. Rezinho. Então, envia, Dr. Rezinho. Bora aqui. Pessoal, bom dia. Agradeço ao prefeito Dario aí pela oportunidade, a todos os presentes pelo tempo, né, que a gente está batendo papo aqui hoje. Eu queria dividir, acho que em dois momentos da minha fala. O professor Milton aqui, acho que ele expressou muito do que a gente tem passado. Nós chegamos num momento agora que nós implantamos muita coisa. A cidade é uma cidade bem digital, já quando a gente fala de governo, né? Ela tem muitas soluções
seja para o cidadão. Esse ano, nesse último ano e meio, implantamos muita coisa na área da saúde, e a gente foi para uma área que até então ninguém tinha explorado, que é a área social, né? Também vamos tentar entender melhor o que acontece com os mais pobres, as pessoas que mais precisam, né? Então a gente implantou também todo um sistema na área social agora, e a gente vai começar a fazer algo super diferente. Apesar de ser uma cidade industrializada, bem desenvolvida, nós vamos começar a fazer agora, por exemplo, o cadastro do produtor rural, né? Essas pessoas que também estão quando eu digo a periferia, mas não ao centro da cidade, as pessoas que são mais esquecidas pelo poder público, nós estamos chegando neles agora. Desde a educação, a parte de boletim escolar, presença eletrônica, saúde, prontuário eletrônico, enfim, a cidade está bem equipada. O professor Milton falou uma coisa aqui, que é onde nós estamos hoje na cidade. Quando você vai trazendo sistemas para dentro do município, programas, aplicativos, e você vai se informatizando e vai recebendo dados, chegou o momento que você pensa o seguinte: o que você vai fazer com todos esses dados agora? Porque começam a ter informações valiosíssimas, né? Na escola, por exemplo, a gente consegue agora, se tiver acompanhamento da saúde junto aos alunos, a gente consegue saber como os alunos estão, por exemplo, com obesidade, por exemplo. Esse é um cidadão no futuro que, se ser tratado agora, ele vai viver melhor e vai causar um custo menor à máquina pública. Na saúde, por exemplo, a gente faz controles quinzenais aqui. Nesse último mês, por exemplo, a gente fez 30 mil consultas, passaram 30 mil pessoas por consultas médicas. Foi entregue, assim, a cada 15 dias de meia, 30 mil comprimidos de medicamento. O que essas pessoas por que elas estão doentes, né? Será que, por exemplo, assim, são pressão alta e diabetes? Será que a gente não consegue fazer trabalhos específicos agora com esses grupos, né? Então, o desafio agora, o professor, acho que passou por isso por Campinas, é como tratar desse dado agora, que é isso que agora o mercado ou as startups, as pessoas que mexem com inovação, precisam começar a se conectar a esses sistemas públicos para poder fornecer essas soluções. O professor falou, são mais de 5 mil necessidades no Brasil, né? Se a gente conseguir desenvolver uma solução, você imagina o quanto isso tem de valor mesmo, acho que isso não tem nenhum problema falar isso, dividir e tratar desses núcleos, né? A Vieno passa agora, a gente está pensando muito, quebrando muito a cabeça em como utilizar melhor esses dados, que isso vai otimizar muito a conta, vai otimizar muito a educação, vai otimizar muito a saúde e principalmente social. Para vocês terem noção, isso não é feio e assim é interessante a gente assumir algumas coisas que uma cidade tem. Quando a gente implanta um sistema de eletrônico, né, de entender a questão social da cidade, uma cidade como a nossa, topos e linhas do Brasil, né, a gente está falando de Vinhedo, assim, entre uma das categorias tops do Brasil de desenvolvimento, investimento, a gente encontra os núcleos de miséria numa cidade como a nossa. Então, assim, como você pode querer ser uma cidade tão inovadora e ter a miséria na cidade? Então, a gente diferença grande, né? Muito grande, a gente não pode aceitar isso. E graças a buscar esse tipo de ferramenta, mostrou essas feridas que têm que ser consertadas. Na sociedade, acho que para ter harmonia, a gente precisa atacar esses núcleos que precisam ser trabalhados, o poder público tem que ajudar. E foi graças a esses sistemas de inovação que a gente encontra esse cidadão, né? Encontra a família sem pai, com 5 crianças que estão tudo fora da escola, desassistida da saúde, da educação. Não porque não tem assistência pública, é porque não conhece, às vezes, o sistema público, né? É tão discrepante isso, é um dado assim, até assustador de dizer, mas graças a esse tipo de aplicativo ou de aplicação sistêmica, a gente consegue desenvolver e achar esses problemas que nós temos na sociedade, né? O prefeito foi modesto quando ele disse que ele não entende inovação, mas acho que nós, no poder público, precisamos criar uma agenda de investimento. Eu acho que isso faz, como você disse, inovar não é ficar criando, não é desenvolver um foguete na cidade e ir para o espaço, mas a agenda de investimento permite, sim, que a prefeitura coloque prioridades realmente. E precisa de dinheiro, precisa de investimento para você transformar a cidade em ambientes, e esse é o segundo momento da minha fala, criar um ambiente empreendedor precisa de investimento, seja dentro da área da infraestrutura, do saneamento e todas essas ferramentas. É isso que eu vi muito no Vale do Silício, esse investimento do setor público. A agenda do investimento, ela tem que ser quase praticamente obrigatória, porque dentro do poder público tudo é prioridade, né? E quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então fica
se precisa traçar um caminho muito concreto dessa rede de investimento que vai permitir que o poder privado, o mercado lá fora, tenha uma harmonia com o poder público. Como o Rafael mesmo disse, o poder público não pode ser um empecilho mais, né? Não pode ser o agente, parece que ele é um monstro fiscal, né? A gente tem que acabar com isso, né? A gente tem que votar esse voto de confiança à sociedade, aos empresários, para criar uma empresa rápida, ter uma viabilidade rápida para ter um fechamento também, né? Um encerramento. Acho que o ambiente de negócio ele tem que ser harmonioso e o poder público ele tem que ser um agente indutor. Acho que nós, agentes públicos, tem que ser uma meta diária disso, porque o poder público é movido pela sociedade. O poder público não cria valor nenhum, né? Nada. O poder público não vive de lucro, né? Não cria, ele só vive com o que a sociedade produz, seja de imposto, de mercadorias, etc., de conhecimento, vem tudo de fora. Então o poder público tem que fazer essa gestão e devolver para a sociedade da melhor forma possível. A melhor forma possível é o melhor serviço, enfim, é entregar à altura do que a sociedade produz para a nossa cidade. Excelente, muito bom, né? A prática agora já aterrissou. Então, a pergunta para o professor. Professor, eu estou em Vinhedo desde 2004. Igual a mim, acho que eu encontro pelo menos uma centena de profissionais. Eu fui durante 10 anos no Brasil presidente de uma das maiores multinacionais da área de tecnologia, vivendo em Vinhedo, e da área de tecnologia, mas conheço outros presidentes de multinacionais da área automotivas. E aí eu decidi um dia, né, com o Vincenzo e os sócios, né, criar um instituto, porque para deixar um legado. Na minha cabeça eu tinha, vamos criar um instituto, que é um negócio super fácil de eu transferir, né? Dar um pouquinho para a sociedade, tudo que eu aprendi nos meus anos de tecnologia, e criamos um instituto. E nunca conseguimos nos aproximar do setor público. Não que o setor público estivesse fechado, nós nunca conseguimos, nem sabíamos como nos aproximar. E eu fico pensando muito nos empreendedores que querem estabelecer. Nós temos jovens na cidade que empreendem, devem estar empreendendo como em qualquer cidade. Qual é a sugestão, professor, o senhor que estuda tanto aí esse ecossistema, como criar esse vínculo forte? O setor público, né? Tanto o Rafael quanto a Terezinha, é impossível que eles façam de dentro para fora toda a inovação, é impossível se eles não estiverem junto com as pessoas, com os nossos profissionais que viemos da iniciativa privada, com os empreendedores, novos empreendedores, e com as startups que surgem. Tem alguma sugestão de que a gente crie uma aglutinação, que a gente consiga colaborar e ser sinérgico entre esses três atores? Resposta definitiva para isso. Uma sugestão já está bom? Eu sempre acabo fazendo um prato. A questão que aparecia, da questão da interação, quando eu estava falando de academia e empresas, que eu ouvia uma certa... Não, que a academia não quer saber da gente, que não conversa, eu vou lá, eles querem saber de... É mais ou menos, eu vi a conversa do quanto eles têm difícil para chegar perto da academia. Isso. Eu tive essa mesma dificuldade com o setor público, eu tenho, deve ser também. Isso, e aí uma das coisas que foi percebido nesse tipo de processo era como é que você faz essa conversa, né? Primeiro é entender as limitações de cada um. Quer dizer, uma panaceia é achar que a universidade, agora naquele caso, vai resolver todos os problemas da empresa, ou que a empresa vai financiar tudo que a universidade precisa. Nenhuma dessas coisas funciona, porque a empresa tem o seu tempo, o tempo tem a ver a sua missão no mercado, às vezes é o retorno, não, os investimentos que você tem e o tempo dela de mercado. A universidade, como eu falei, para formar talentos, é o tempo de formação das pessoas de educação. Uma coisa não bate com a outra. Então você tem que saber que tem essas limitações antes de fazer, porque eu acho que tem muita frustração, né, na questão das expectativas. Da mesma forma, eu acho que acontece, é isso. Uma das questões é o que eu espero do poder público. Ficar bem claro o que a gente espera. Segundo, eu acho que é começar a colocar dentro do poder público popular, com pessoas populares, e colocar gente lá dentro, que vem dessa área de empreendedorismo, que vem dessas áreas de
de inovação, por exemplo, que estão trabalhando nessas áreas de transferência de tecnologia ligados à academia, trazer essas pessoas um pouco para dentro. E isso pode se dar, por exemplo, com um conselho bem estruturado. Sabe? Pode ser através do conselho, né? E aí tem isso como uma política. A gente tem que ter mais gente que entende desse problema para ficar bem claro que você conhece o outro lado. O que eu percebo é isso, que você fica fechado, geralmente a prefeitura acaba vendo as notícias do mesmo lugar, é toda uma coisa fechada, né? Que você trazendo uma pessoa de fora e afetando de fato, né? Começa a fazer essa transformação. Então, para um começo, eu sugeriria esse tipo de coisa. Excelente, muito boa ideia, muito boa ideia. Eu queria complementar aqui, dentro desse desenho, é importante entender que a inovação, ela não vai ser muitas vezes ela até tem, mas ela não é uma secretaria exclusiva, ela tem que permear transversalmente a atividade do poder público. Nesse sentido, o que a gente chama de mix de políticas é exatamente interagir, até como o secretário estava dizendo, é colocar dentro de cada secretaria, de cada atividade do poder público, esse pensamento que tem que estruturar, tem que fazer transversalmente a inovação. Então, dentro da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, do Meio Ambiente, por exemplo, todas essas áreas, elas têm uma possibilidade de fazer um mix de política. O secretário aqui de Valinhos falou em incentivo fiscal, que é muito importante, e a legislação prevê isso. Então, o mix de política, ele envolve todo o poder público, o setor de compras, a parte de servidor, capacitação do servidor público, enfim. A inovação ela é transversal e ela colhe frutos e aculturando tanto o funcionário, né, o servidor, como a população. Então, por quê? Porque na medida que a população vai sentindo a presença da inovação por meio das coisas até que estão sendo já implantadas, ela vai entendendo o retorno que isso dá. Então, quando você vai falar, por exemplo, em inovação na educação, no ensino, às vezes até ainda fundamental, ensino médio, hoje os jovens de 15, 16 anos até já estão fazendo empreendedorismo. Então, por que não inserir empreendedorismo no ciclo do ensino médio? Por que não ter escola técnica com capacitação já para desenvolvimento, robótica, games, que são os trabalhos do futuro? Então, esse mix de política dentro de uma transversal de poder público. Legal. Ó, gente, eu falei que o painel era estreito, mas a gente tem mais uns 15 minutos aqui, então eu vou fazer a última pergunta aí, principalmente aos secretários. Espero aí que esteja sendo rico aí esse painel com vocês. Então eu queria fazer na prática, vou inverter agora, a Torrezinha responde primeiro, depois o Rafael aí responde Rafa. Eu tenho uma certa intimidade com o Rafael, descobri hoje que eu era muito amigo do pai do Rafael, que está na área de tecnologia também aqui na região. Daí já falei Rafa, porque eu já me sinto meu pai dele, assim, amigo do pai dele, tá, gente? Mas eu queria perguntar para o Torrezinho, então, por exemplo. Torrezinho, eu sou um empreendedor, eu sou um garoto que estou montando uma startup, eu estou na região e quero trabalhar com inovação. O que vocês podem nos ajudar? Qual é o caminho que você sugere? Qual é o caminho que vocês estão criando para que você fale, olha, daqui a pouco a gente vai estar ali, invista aqui na nossa cidade, que daqui a pouco a gente vai estar logo ali. Plano de futuro, aí eu perguntei na prática o que vocês estão fazendo. Agora, o que a gente pode contar daqui para frente? Qual é a ideia de vocês? Eu sei que muda-se, os governos vão se mudando, então, mas qual é o teu objetivo? Se você pudesse ficar mais 10 anos, o que você está planejando para o futuro da nossa cidade? E que nós, né, empresários, empreendedores e startups, podemos contar aí com Vinhedo. Ciro, gostei muito da pergunta que você fez para o professor Newton, porque acho que esse é o desafio hoje, né? Não é criar mais soluções do poder público para fora. Nós estamos num momento agora, principalmente em Vinhedo, na desenvolvimento econômico, de tentar deixar, não é de jogar a bola para fora, né, a responsabilidade, mas a gente quer que os empresários, os que estão mais musculatura nesse momento, isso a gente tem falado já com os top 20 da cidade, a gente está tentando criar um ambiente específico e até um local para poder receber esse jovem.
esse cara, o rapaz, a menina que está pensando em criar uma startup, está com uma ideia inovadora, mas que o mercado, esse jogador, passe a nos auxiliar também dentro das coisas. Porque a nossa lente sabe que a questão burocrática e a questão interna, às vezes até de espaço, etc., é um limitador hoje. Então a gente está fazendo esse tipo de parceria para tentar ver se a gente consegue construir lá fora agora algumas soluções que conheçam, né? Lá fora sabe onde dói, né? Sabe as dificuldades. E uma coisa que a gente tem desenhado como objetivo, que é o que a Mabel disse, é o seguinte: o que esse jovem hoje que está saindo hoje do nosso 9º ano, que é o da 9ª série, né? Está indo para o ensino médio, esse jovem que está preocupado hoje, a gente está tentando ver se na próxima ano, 2023 e 2024, a gente já cria uma extensão, após ele sair da nossa escola, que ele vai para o Estado, uma extensão municipal para preparar esse jovem. Esse é o opção que nós não podemos perder agora no futuro. A cidade cuida dele da pré-escola até o 9º ano, e as empresas que estão na cidade, todo dia, falta mão de obra, falta isso, falta aquilo, falta aquilo. E como o Mabel disse, minha preocupação é que esse jovem que vai empreender vá fora, vai empreender fora. Não necessariamente trabalhar para fora, daqui a pouco falar, eu vou na Cubo, no Itaú, em São Paulo, porque eu tenho um ambiente de inovação. São duas preocupações, ou é que ele vai embora, ou que ele fique sem nada mesmo, né? Às vezes um jovem com capacidade nem empreenda, por falta de oportunidade mesmo. Assim, então, nós estamos assim, trabalhando, até com o pessoal do Senai aqui, isso é uma coisa que a gente está em busca agora mesmo, para tentar criar esse ambiente, para que esse jovem ele se motive, fala, pô, eu vou poder ter o curso disso, vou profissionalizar disso, vou ser um programador, enfim, tentar cuidar dele pelo menos mais 1 ou 2 anos, dar uma chance para ele, para que ele crie esse ambiente na cidade. Esse vai ser aproveitado por esse grupo que a gente está criando, que fala, o cara fala assim, eu vou ter que daqui 1 ano eu preciso de um desenvolvedor disso. A vaga existe, não existe profissional ainda. Né? Então, acho que como cidade, e para que a gente mantenha a cidade em pleno crescimento, nós vamos ter que investir nas crianças e nos adolescentes. Acho que isso é uma meta nossa. Eu acho que nós vamos indo, a Vinhedo principalmente, ela ainda é da RMC, uma cidade industrial. Diferente de Valinhos ou Campinas, que foram para a cidade de serviço. Mas é inegável que nós estamos na beira do precipício para se tornar uma cidade de serviço também. Para se tornar uma cidade de serviço de alto nível, precisa ter mão de obra de alto nível. E essa transição depende muito do poder público preparar esse jovem, essa criança, para que ele não vai para a cidade, né? Nasceu, cresceu, e que ele continue empreendendo ou desenvolvendo soluções para quem é aqui na nossa cidade. Excelente, muito bom, parabéns, Tonizinho. Rafa? Bom, acho que nunca tinha falado com o Rezinho disso, mas Valinhos a gente está fazendo mais ou menos o mesmo caminho, né? A gente tem encontros aí com as 10 mais empresas que nós temos em Valinhos. A gente está criando, primeiramente, uma extensão, né? Pegando profissionais aí das próprias empresas, até para dar um curso de extensão num primeiro momento, para que consiga, principalmente na área de TI, a gente vê, tem pessoas que querem dar cursos de programação, e as próprias empresas, indústrias lá têm esse interesse, porque, como foi dito aqui, hoje a gente tem uma crise de empregabilidade muito grande. Então, desde a vaga de auxiliar geral até a mais alta, a gente tem exemplos lá em Valinhos, por exemplo, de supermercados que não conseguem contratar um açougueiro, que não tem mais. Então, a gente vê que tem essa crise, e realmente, quando você tem que, município, você, poder público, você tem que investir, dar a opção para que esse jovem fique no município. E também, justamente, não é porque nem eu e os dois estamos aqui, mas se vocês pretendem empreender ou pretendem ter uma empresa, a primeira secretaria que vocês têm que ir no poder público é no desenvolvimento econômico. Muitas vezes as empresas vão na fazenda, eu até brinco com o meu colega secretário da fazenda, eu falo, sou um policial bom, né? Então, então assim, porque indo lá você vai saber o que a cidade vai fornecer, qual o tipo de política, e hoje você pega, atualmente, quem está sentado nas cadeiras, né, tem que ter esse perfil do quê? De sair fora do seu gabinete, né? Então, por exemplo, lá em Valinhos a gente roda todas as empresas, eu faço reuniões, saio,
converso com o Sebrae, Senai, enfim, com todos os players envolvidos, porque o secretário hoje ele tem que fazer esse papel, né? Ele tem que estar perto da sociedade civil, né? Não encastelado, né? Então, eu ouvi essas dores aí, como a gente está falando, você tem que ouvir, você tem que estar ouvindo para poder traçar política pública para isso, né? Então, é essa forma que a gente vê, e realmente, a gente também tem um grande problema que não é nem a pessoa ir embora daqui, é ela trabalhar aqui para uma Google lá fora. E o município não arrecada nada. E isso você vê que hoje as grandes empresas fora aí de TI estão roubando profissionais, eles ficam aqui, trabalham em home office e recebem em dólar. Não dá então, é outra situação que o mundo de TI hoje está enfrentando mesmo, essa falta de profissional, porque as empresas estão levando sem ter que se mexer. Então, você é do ramo, você sabe, você deve estar sofrendo bastante. Sofro bastante, com certeza. Bom, já que eu tenho as perguntas difíceis para o professor aqui, para as considerações finais, professor, você mais uma vez provocativo aqui. Interessante quando o senhor comentou sobre... Estou falando de Campinas, mas é Vale Vinhedo. Estou falando de Campinas, é Vale Vinhedo. E aí os dois secretários, né, o Rafa falou, poxa, a gente está fazendo uma coisa bem parecida. Claro que eu entendo todos os senões de ambiente político, de conflitos, de partido político, coisas que dificultam realmente as relações entre cidades. Porém, aqui a gente está num ambiente de inovação que a gente precisa. Por que a gente não consegue trocar essas informações? Vale do Silício não é uma cidade. Por que nossa região não... Por que Valinhos não fala mais com Vinhedo, Vinhedo não fala mais com Campinas, que fala mais com Louveira, que a gente consiga não replicar o trabalho já feito por um e copiando mesmo o que o outro está fazendo. E, novamente, eu tenho essa missão, eu tenho realmente uma missão da cidade, da nossa região. Eu acho que reúne todas as condições de ser um Vale do Silício. De novo, estou citando o Vale do Silício como um ecossistema de inovação, não algo a ser copiado, algo a ser entendido e o que a gente pode aplicar aqui. Porque nós podemos, como região, ser exatamente igual, ou seja, ter uma inovação e está plugado em Campinas, está plugado totalmente em Campinas. E sempre tem esse recorde não, mas é Campinas. Não, se é Campinas é bom para nós. Se tiver em Campinas, eu vou oferecer um lugar melhor para morar aqui em Vinhedo, uma região melhor, e vou trazer empresas também para cá. Não é roubar, é assim, somar. Mas ainda, como é que a gente consegue unir, aí fazer o Vivaca, ou Cavave, sei lá, Viva Campinas, todos os três juntos? Então, eu acho essa pergunta fundamental, e a gente vê pessoas preocupadas com isso já há vários anos. E a dificuldade de... Desculpe interromper, agora o senhor falou sobre o conselho. Será que de repente não cria um conselho regional? Não, uma coisa... Bom, existem duas coisas que a gente tem que lembrar, que é a Gencamp, né, que já existe e que representa a região metropolitana de Campinas, mas eu acho que fora do contexto político, por isso que eu tento, às vezes, eu tento insistir, até passei o chance do Inova Trade Show, porque existe essa demanda vem de vários lados das pessoas, por que o ecossistema se junta e tal. Campinas a gente conseguiu, de novo, com essa liderança do poder público, alinhando as pessoas de alguma forma, né? Agora, eu botei ali do lado a Fundação Fórum, chama Fundação Fórum Campinas Inovadora. A gente até na discussão da Fundação Fórum Campinas Inovadora quer tirar o Campinas, porque ela restringe, né? Ela restringe, porque parece que é a Campinas. Como eu disse, o evento inova Campinas, não tirou Campinas. A ideia é a região metropolitana de Campinas. A gente juntar toda, é uma associação, né? É uma fundação sem fins lucrativos e que junta as principais instituições de ciência e tecnologia da região. Inclusive a Gencamp tem assento. Então, eu acredito muito em buscar uma organização como essa para você não querer puxar a sardinha para a brasa dela, mas é porque você tem uma associação, uma fundação, no caso aqui, que quer promover o desenvolvimento de toda a região. Então, por exemplo, vai ter o Inova Trade Show. Ele não é um evento de Campinas, é um evento de todos. E a região aqui, o tamanho, a dimensão que tem aqui,
parei para comparar, se você pegar São José, Santa Clara, São Francisco, possivelmente a nossa área toda aqui deve ser mais ou menos comparável com aquela área. Bem parecido. Então, não existe isso, quer dizer, para as pessoas, às vezes fazer uma empresa aqui em Vinhedo pode ser mais adequado por várias razões, às vezes fazer em Paulínia pode ter outra razão, em Campinas, e é um ganho para todo mundo. Então, eu gosto de tentar fortalecer esses eventos, todo mundo não querer criar mais um, mas eu hoje penso que a Fundação Fórum Campinas pode ser aquela associação, aquela fundação, mudando esse nome também, para representar assim, a região. E isso vem sido tentado há uns 20 anos, juntar todos através dela, porque aí ela... Agora a gente tem a juventude aqui, vai. Então, não tem... Eu tive, quando eu lembro de conversar com você, o pessoal estava trazendo o pessoal do Instituto Caldeira, que queria fazer aqui, eu falei, olha, não é que eu quero... Traz isso aqui para a Fundação Fórum para liderar, de novo, sempre trazer para um lugar comum. Isso é parecido com aquela história que eu falei do um ponto de parada que a gente fala, né? Um ponto de parada. Você mencionou agora, né? Vai na Secretaria de Finanças, vai no Planejamento Urbanismo, vai no céu, carteira do prefeito, né? Não, vai na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e você faz a conexão em todos os castelos. Né? É o que eu falei da Inova também, faz um ponto só, né? Que aí fica eficiente. Então, eu penso muito na Fundação Fórum Campinas, né? Hoje até tem uma reunião já à tarde, o reitor da PUC é o presidente do Conselho Curador. E eu vou conversar com ele, vou até trazer essa pergunta e falar, acho que é a nossa missão de trazer realmente a região metropolitana. E tem mesmo. Então eu acho que é isso, a gente ganha, se a gente tentar sempre jogar. Por exemplo, esse evento devia estar pendurado também nos eventos da Fundação Fórum. Não é para ela ganhar nada, não ganha nada com isso. É no sentido de você ter uma referência, tal como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fica a referência em Valinhos para isso, ou no mesmo caso para Vinhedo, para Campinas, ela ser, né, aquele ente que nos une, de alguma forma. Por isso que eu peço participar em Nova Trade Show, dia 3 e 4 de novembro, fazendo uma merchan. Por quê? Porque lá é um espaço para a gente discutir esse tipo de coisa. Legal. Tá bom? Vou pedir para as considerações finais da Mabel. Mabel, não sei se está no teu conhecimento. Por que eu acho que a nossa região poderia ser uma região realmente comparável ao Vale do Silício? Por que eu acho que Vinhedo e Valinhos é mais fácil fazer até do que Campinas, isso aqui? Porque nós somos menores. É mais fácil discutir com todos os poderes, com todas as cabeças, com todos os egos. Uma cidade menor, a maioria das vezes eu estou falando de quantidade, né, do que uma cidade grande. Unir todas as forças ao redor de Campinas é muito mais difícil do que estar na nossa cidade, que, entre aspas, está muito mais perto do controle. Alguma experiência, você citou Santa Rita, alguma experiência que você veja de uma cidade que não teria necessariamente um perfil tecnológico como o nosso, que é a indústria, como Vale do Silício, que é serviço, e conseguiu fazer uma transformação? A gente no Brasil tem percebido essa necessidade dos municípios se unirem, né? Então, é até engraçado alguns nomes, mas a gente já tem alguns vales, né? Não o Vale do Silício, mas tem o Vale do Piqui, que é em Goiás, né? Porque o fruto lá, tem o Vale do Sururu, que é lá perto no Nordeste. Aqui vai dar briga, um vai falar que é uva, outro vai falar que é... Então tem vários vales, mas eu vou até fazer um gancho com o que o Nilton falou. Existem, eu sempre puxo para a minha ótica jurídica, mas existem ferramentas para isso e muitas vezes elas, a questão das pessoas, dos conflitos ou das divergências que existem entre tomada de decisão, é comum, né, porque a gente tem um poder municipal que é diferente do outro município, assim por diante, mas a pandemia nos provou que os municípios têm que se fortalecer em função da atratividade local que eles têm que ter. Né? Ninguém vai com 20 anos, vai para a capital para trabalhar. A gente acabou de falar disso, mas como fazer isso em termos, talvez, municípios menores?
juridicamente até visível no direito administrativo, a gente está acostumado a ver o consórcio municipal do meio ambiente, consórcio das águas e tal, e é possível fazer consórcios de inovação até puxados pelo modelo da fundação. Por quê? Esses consórcios municipais de inovação, inclusive lá fora chamados em alguns países distritos de inovação, que são regiões específicas, elas podem ter uma estratégia central comum. Entretanto, cada município leva essa estratégia para dentro da sua localidade. Até em termos de desenvolvimento regional, por exemplo, ter as políticas de desenvolvimento pouco discutidas de forma semelhante, a necessidade de tratar o meio ambiente, a proteção de forma semelhante. Então, juridicamente, um consórcio de inovação de municípios é possível, é plausível, é previsto. Isso ajudaria bastante a fortalecer esses vales, que de certa forma eles são, vamos dizer assim, despersonalizados, apenas uma vontade de estar juntos, mas juridicamente precisam estar juntos. E aí vem secretário com secretário, por exemplo, a gente teve no Fortec recentemente, o Fortec, existe a Associação de Secretários Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, que se reúnem para discutir na forma dos estados, e talvez nas regiões, por características comuns, seja importante também ter esse tipo de reunião. Por quê? Porque as dores são semelhantes. E a necessidade da inovação não é só de Vinhedo, não é só de Valinhos, não é só de Campinas. Algumas cidades avançaram um pouco mais, mas podem ser a fonte, inclusive, da inspiração e da referência. E o que a gente tem que falar em inovação sempre, da colaboração e estímulo das coisas acontecerem. Acho que a minha fala final aqui é trazer a palavra da colaboração e estímulo entre todas as pessoas particulares, pessoa jurídica, pessoa pública, associações, SENAI, SEBRAE, Associação Comercial, Industrial, Lions, Rotary, tudo isso faz parte de um objetivo de futuro, a cidade que somos, que queremos deixar para os nossos filhos, e a cidade do futuro. Esse é o grande desafio e acho que a gente tem como construir esse modelo a partir de experiências tão prósperas como a de Campinas. Excelente. Costura, fechamento foi melhor do que eu imaginava aqui com essa costura final. Fiz a pergunta, nenhuma pergunta foi combinada com nenhum deles, verdade ou mentira? E a ideia eu fiz meio proposital, eu quis ouvir, de cada um deles, genuinamente as perguntas, não teria problema se eles não tivessem respondido corretamente ou não tivessem as respostas. E esse é o objetivo do nosso painel hoje aqui, é discutir um pouquinho a participação do setor público, principalmente dentro da inovação da nossa região. Eu, pelo menos, saio aqui super contente, motivado por tudo que eu ouvi aqui. Acho que não poderia emitir os parabéns aí ao Inovir por ter selecionado, assim, a combinação foi perfeita, aglutinando professor, 2 jovens secretários, brilhantes secretários, junto com a Mabel aí, que conhece toda a parte jurídica, o arcabouço que é necessário, infraestrutura. Eu espero que os empreendedores da plateia, o pessoal que veio de curioso, o pessoal que é startup da região, o pessoal que quer investir na região, acho que vocês estão no lugar certo, nossa região está certa. Vejo aqui as pessoas que estão comprometidas em transformar a nossa região numa região rica, como o Vale do Silício, talvez melhor até, porque é mais gostoso morar aqui do que lá, né? Mais calor, não tem menos conflito do que tem de tempo lá fora. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esse painel e continue, que a gente tem muito mais. Agradecer, obviamente, a todos os painelistas. Muito obrigado por terem colaborado aqui com o Inovir. Em especial, o prefeito, o Dr. Délio, mais uma vez, é um craque, né? Só na hora que ele já falou que ele é humilde e fala que não entende tecnologia, a gente já sabe que entende, né? E de verdade, eu costumo falar, na nossa idade, a gente não precisa saber. A gente precisa achar gente que saiba. É isso que a gente fez aqui. Muito obrigado, gente. Bom dia.